Estamos começando aqui mais um Filipod, hoje com um convidado muito especial aí, César Augusto Guem Filho, tá? Um empreendedor aí na área de tecnologia, né? A gente já se conhece há um bom tempo aí, né? Nessa questão aí de desenvolvimento, serviços e tudo mais. Então trouxe ele aqui para contar um pouco da história dele e a gente bater um papo aqui sobre empreendedorismo na área de tecnologia. César, muito bem-vindo. Fala, Felipão, tudo bem, cara? Prazer te ter aqui. Prazer é meu estar aqui, poder dividir esse momento contigo. E, cara, parabéns pelo projeto aí. Eu já assisti alguns dos episódios e achei fantástico. E estou à disposição aí, cara, para a gente bater um papo aí, trocar ideias sobre empreendedorismo, sobre tecnologia e o que for interessante aí para o nosso público. Então, olha só, uma questão muito curiosa, né? Quando a gente se conheceu, eu me lembro, eu estava começando a startup, a Witch, né? De parte ali que era para fazer integração com pessoas de tecnologia, né? A gente estava desenvolvendo sistema, na época a gente também ganhou um edital lá do Sebrae ali com fundo perdido, enfim, e aí foi quando a gente estava precisando de serviços de marketing digital, né? Nessa parte aí toda de... agora até já me esqueci ali do que era os tipos de tecnologia, SEO, enfim, buscas. SEO, produção de conteúdo. Exatamente, e até a reformulação da nossa identidade visual na época. Uhum. Então a gente fez umas buscas ali, na época a gente caiu na Odig, né, que era uma empresa ali que veio o César nos visitar, a gente na época fechou o contrato com o César, né, e então a gente fez essa repaginada, a gente começou a trabalhar o marketing digital da Witch, né, mas nesse meio tempo, né, a gente foi criando uma proximidade e o César me comentou que eles estavam desenvolvendo, né? Estavam desenvolvendo um projeto, o irmão o Oswaldo, né? O teu irmão, ele estava começando o código aí para um sistema aí que ia fazer essa parte aí de pipeline comercial, enfim, tudo mais. Então, passo a palavra para ti, para tu falar um pouco aí de como nasceu esse projeto do Piperun aí, que está fazendo um sucesso tremendo, né? Eu tenho acompanhado aí vários estágios, né? Então, não é de ontem, né? Eu vejo aí que foi uma trajetória aí que entrou... né, eu acompanho muito nas tuas redes, enfim, a gente também trabalha contigo aí na Doni, né? A gente tem essa parte aí, dessa conexão aí da parte das tuas estações de trabalho, mas conta pra gente aí como é que foi essa faísca aí, como é que tu chegou aí nesse projeto aí, como é que tu acreditou nele. Então, passo a palavra para ti aí. Legal, cara, legal. Bom, eu acho muito pertinente quando a gente vai falar de empreendedorismo contar um pouco dessa história, porque ela é uma história de transformação, né, cara? E eu e o Oswaldo, quando nós fundamos o Odig é o acrônimo dos dois irmãos Guem, né? Eu não sabia dessa, né? Uhum. Também é acrônimo de Organização Digital, Organização da Internet Global. E a gente criou vários na época, a gente era muito criativo, né? Era uma agência de marketing. Mas, sim, tá certo. Né? A gente tinha um sonho de construir um negócio próprio, a gente vinha de empresas familiares, né? Nossa família toda é uma família empreendedora, empresária, né? Do ramo do comércio, principalmente, né? Tem alguma coisa de agro e tal. E todo mundo que nasce numa família empresária, em algum momento passa sobre o tema de sucessão, né? De tocar o negócio, de suceder, né? As lideranças, etc. E eu vivi um pouco disso, ainda num estágio embrionário, mas eu não me encaixava muito bem dentro daquele contexto. Eu tinha muita vontade de fazer as coisas acontecer e, obviamente, minha família já tinha um ritmo um pouco diferente, eu já era um pouco mais acelerado. E eu propus para o Oswaldo da gente montar um negócio nosso, né? E aí que surgiu o Dig. E o que a gente usou para definir o que seria o nosso negócio? Usou as coisas que a gente mais gostava, né? Que era relacionamento com pessoas, era a arte, que a gente tinha. Nossa mãe é artista plástica, então tem veio de toda a família dela, né, de artistas, ourives, pessoal que trabalha com madeira, couro, né? Então a gente tem essa veia artista aí. E do lado do meu pai, toda essa veia empreendedora de construção de negócios, né? Gestão de comércio, negócios, empresariado em si. Então a gente juntou essa questão de empreendedor e a gente era muito curioso, né, cara? A gente adorava... Já vi nos outros episódios que tinha mais gente parecida comigo. Eu adorava desmanchar brinquedo e coisa e tentar montar e puxar fiozinho para um lado para o outro, né? A gente adorava esse negócio de tecnologia e isso foi aflorando, né, ao longo do tempo, né, até a gente trabalhar com coisas bem mais avançadas como desenvolvimento, criação de software e tal. Mas a origem é essa, né? Então, quando a gente montou o Dig, a gente uniu essas três coisas: a questão da criatividade, da arte, da tecnologia e a paixão pelo negócio, pelo relacionamento com pessoas, de servir bem, né? De atender com qualidade e tal. Que era uma escola que a gente tinha dentro das empresas familiares, né? E então a gente começou na época, cara, a gente estava lendo
Foi um dos primeiros livros de negócio assim, que me despertou a paixão pela leitura. Eu não gostava dele, cara. E eu fui apresentado por um amigo pro livro aquele do Robert Kiyosaki, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Sim. E aquilo ali despertou um negócio em mim, assim, cara, vou trabalhar e vou montar um negócio paralelo. Mas aquele livro, ele tem um veio totalmente assim, ainda um pouco, né? Ele tem uma compreensão muito simples. Eu gosto muito do primeiro, né? Eu cheguei a ler um pouco da saga depois, mas acho que depois vai um pouquinho leite de pedra, mas eu me lembro que aquele livro me marcou muito também, né? De como tu consegue tanto cuidar dos teus ativos, né? Tu entender o que é um ativo, o que é um passivo de uma forma muito mais interessante do que uma aula de contabilidade, por exemplo. Eu sempre tinha dificuldade na faculdade. Ler um balanço. É tão fácil, não é tão fácil, mas ali ele coloca de uma forma simples e instiga muito essa questão do empreendedorismo, né? O dessa, né? Principalmente por causa do pai rico dele, né? Que ele, né? Da história que ele conta, né? E aí foi meio que um impulso pra gente. Eu já estava trabalhando, né, na época, e eu propus para os outros, cara, vamos montar, eu sigo tocando meus outros trabalhos, digamos assim, né? E aí a gente vai, toda a graninha que vai entrando no negócio, a gente vai reinvestindo, né? E a gente começou, era muito engraçado, o pai sempre foi muito casca dura com a gente, assim, não liberava grana, né? Nunca deixou faltar nada para ninguém, assim. Mas, por exemplo, o primeiro computador que a gente teve, ele sempre dizia assim, cara, tu quer, te vira. Vai batalhar, vai lutar. Cara, e aí na época nós juntávamos os pila, né, cara, ia juntando, cara, compramos uma placa-mãe, compramos um processador, quando nós compramos um monitor já tava defasado o troço, cara. Sim, bons tempos, adorava essa época. Mas, né, só para dizer que as coisas acabavam levando um tempo. E quando a gente começou, a gente não tinha grana guardada para fazer isso, né, e obviamente o pai também não queria emprestar, né? Cara, tu quer, te vira. E aí a gente começou, cara, com aquele computador que nós montamos, que nós levamos 1 ano e meio, 2 pra conseguir montar na época. Era uns piá, né, cara? Sim. Mas era piá. Então a gente começou um negócio com aquilo e todo o serviço que a gente ia fazendo, e é engraçado porque a gente não tinha um perfil super comercial, assim, de ir bater na porta, fazer prospecção, né? Então sempre o nosso negócio girou em cima de indicações, né? E toda indicação que a gente vinha, porque a gente participava muito de associativismo, essas coisas desde aquela época, porque ia com os pais, com os familiares, sempre tiveram atuação nas diretivas das entidades, né? Então a gente conhecia todo mundo, cara, no churrasco das entidades já rolava, o fulano de tal faz site, fulano de tal, não sei o quê, e a gente recebia essas indicações e toda a graninha que ia entrando nós ia reinvestindo, né? Comprava uma cadeira, comprava uma mesa, botava um estagiário, e assim a gente foi, né? Então quando a gente foi atender a Doni naquela época, que na verdade era WIT, né? Isso já era um spin-off, era o Work IT, o WIT veio, a abreviação veio do teu trabalho. Veio do nosso trabalho. Do trabalho de vocês, né? A gente já estava ali, aquilo era 2015, mais 2015, ou menos. Exatamente. Começou o projeto em 2014 ali, setembro, outubro, a gente teve a subvenção em dezembro, era início de 2015, quando a gente já tinha um MVP ali, já estava... Ali a gente já estava fazendo, o DIG já tinha uns 7, 8 anos, mais ou menos. Sim. Né? Então já tinha uma estrutura, já tinha umas 10, 12 pessoas ali, já tinha feito projeto para Coca-Cola, para ESEC, para Junior Achievement Brasil, tinha um monte de projeto legal assim, que a gente tinha feito. Que vocês faziam software house, desenvolvimento e também a parte de SEO, né? Porque depois a gente chegou a herdar depois alguns sistemas legados. Cara, a gente fez ali, a gente começou com criação de site, isso em 2007. Isso. Né? Eu comecei, pessoa física, né? Eu como profissional liberal comecei a fazer site em 99, na época que nós tínhamos que desenhar as imagens, fatiar a imagem e codar no HTML, né? Tu tinha até a Puras, Sodexo no portfólio? Tinha Sodexo, é isso aí. E a gente, na medida que o mercado foi evoluindo, a gente foi ampliando o leque, né? Até ficar full service. Então a gente entregava comunicação, né? Marketing, entregava tecnologia também. Então a parte do site era uma, mas a gente trabalha com criação de marca, né? Toda a questão de posicionamento, né? Estratégia, campanha de comunicação. E aí depois nós ia para a parte operacional da tecnologia, que era desdobrava em sites, desdobrava em redes sociais, desdobrava em estruturação de campanha de e-mail, né? Criação de conteúdo. E aí foi evoluindo. Naquela época ali, 2015, estava começando aquela onda de inbound marketing no Brasil, né? E a gente foi uma das agências, primeiras players. RD Station, tudo. Foi um dos primeiros players da agência a entrar nesse processo, e a gente ficou muito bom em a parte de otimização em buscador,
que foi... Então, vocês conheceram a gente procurando por marketing digital na internet. A gente era uma das primeiras posições na época ali, né? E aí, cara, a gente meio que deu uma cansada, assim. Eu e o Oswaldo, como empreendedores, a gente, cara, não faz sentido para nós mais ficar vendendo o projeto hora homem criativo aqui e tal, porque terminou, nós ficamos na loucura de ter que botar um projeto novo. Sim, tu não escala, tu tem que manter time. Tem que manter time. E não tinha ainda essa cultura tão aberta quanto pós-pandemia, né? Querendo ou não, acho que a cultura, apesar de já ser desenvolvimento, já é uma coisa à frente, digamos assim, né? De tu poder compor um time totalmente remoto, enfim, tudo mais, mas eu acho que naquela época ainda não era tão simples assim, não era tão aculturado assim, essa questão de tu, né, daqui a pouco tu ter... Tinha, né? A gente também chegou a ser software house, então tu tinha os contatos que nos ajudavam, a gente teve projetos que a gente não entendia nada da linguagem do cliente, mas tinha rede, a gente conseguia penetrar, conseguia até fazer um bom trabalho, manter mais de ano, né, com uma conta dessas formas, né, com parceiros, né, mas né, a software house, né, tu trabalha por projetos, né, sempre tem essa questão de, poxa, o que a gente coloca aí, tu aumenta time numa fase, mas depois será que aquilo ali vai manter, né, gera uma certa dificuldade em escalar, né. E tu tem uma coisa do projeto, do empreendedor menor, né, e a gente viveu isso muito tempo, que é quando tu tá fazendo, né, ou quando tu tá vendendo. Quando tu tá vendendo, tu não tá entregando. E quando tu tá entregando, tu não tá vendendo. Tu não né? tá vendendo. Então tu tem essa batida, porque geralmente o cara não tem uma equipe comercial ali e tal. Então ele faz interface com o cliente, mas ele também atua, né? Sim, vira chave, prospecta de dia, programa de noite. Aquela loucura, né? E a gente, então, chegou num momento ali, isso já aconteceu um pouco antes da gente se conhecer ainda, né? A gente já tinha uma iniciativa ali por 2011, 2012, a gente já tava pensando, cara, já tinha uma equipe de tecnologia legal dentro da agência, né? A gente já produzia softwares para outras empresas, intranet, portal corporativo, a Sodexo que tu falou, né? A gente já tinha produzido coisas para eles. A gente já tinha nós tínhamos feito uma partezinha de um sistema de gestão da qualidade lá para um fabricante de Coca-Cola. A gente já tinha feito o portal da Junior Achievement Brasil, que as mini empresas entravam lá para colocar os dados e aguentava, era muito legal. Então tinha muita coisa que a gente já tinha feito de tecnologia. E a gente, os caras já pagam para hospedar com a gente e a gente dá manutenção. A gente já tem um time legal, né? Por que a gente daqui a pouco não constrói algo para nós como um produto que a gente possa... Não se falava de SaaS no Brasil naquela época, 2012, não... eu acho que digitava SaaS no Google, não aparecia nada ainda. Sim. A gente estava querendo fazer software para alugar, era isso que a gente queria na época, né? Não tinha CAC, LTV, essas coisas, para nós era desconhecido, assim, era mato ainda, né? E a gente começou uma iniciativa de construir software com outros 2 sócios, então era eu, Oswaldo, mais 2 sócios, né? A gente tocou 1 ano e pouco, cara, e era um produto fantástico, assim, cara, que na época era um troço muito à frente do tempo e nós não conseguimos vender. Hoje, agora uns 2, 3 anos atrás, aí, ainda tinha uma versão no ar, a gente pediu, a minha esposa trabalha com desenvolvimento humano e era uma ferramenta voltada, assim, para aspectos de gestão, RH, clínica, essas coisas assim. E num dos clientes dela a gente botou para rodar uma pesquisa de diagnóstico e a galera achou fantástico. Né? Na época, em 2012, a gente está falando de 14 anos atrás, quando ela fez o teste, uns 10 anos depois que a gente tinha produzido, cara, é outra coisa. Hoje estaria muito atual aquilo que a gente tinha feito. Sim. Mas nós não... Timing não era uma depois, coisa inclusive, eu li vários artigos da economia da assinatura, né? Enfim, tudo mais. E aquela época já era um preâmbulo, mas não tinha. Eu acho que até nem os streamings, eu acho que estavam ainda... Tu não locava software na época. Né? Exatamente, tu não locava software na época. Não tinha PIS de Go, né? Então tu não comprava crédito para tu poder utilizar uma assinatura. Então nós tínhamos um produto muito legal na época, não tinha modelo de negócio ainda, né, para rodar, claro, nem mercado maduro para poder consumir. Né? E aí depois a gente desistiu daquilo ali. Qual é o próximo, né? Porque nós não estávamos satisfeitos, a gente queria achar algo que a gente pudesse construir. Mas chegaram a desenvolver alguma coisa ou não? Claro, não. Tá. Tinha, porque eu me lembro que tu tinhas comentado. Não, tinha. A gente desenvolveu, ficou 1 ano codando. Esse era o primeiro aprendizado que a gente teve. Foi muito legal, porque um dos nossos sócios, ele tinha uma experiência muito boa de construir MVP. Não chamava isso na época, né? Mas de testar ideias. Ele era publicitário. Sim, ele sabia que tu tinha que usar lá o mínimo de tempo possível. Cara, ele fez um negócio muito legal. A gente criou um nome, construímos o conceito do negócio, montamos um vídeo no YouTube
e botamos um Ads ali. Isso já tinha, já conseguia fazer no YouTube, já tinha Google Ads, né, rodando. Sim. Ele fez uma campanha para ver se o público respondia. E, cara, a gente teve uns 1.000 inscritos lá para testar a ferramenta. Mas só tinha aquele vídeo e o Ads. Não tinha mais nada. Não tinha mais nada por Não trás. tinha mais nada, era só para testar a ideia na época, né? Sim, para ver se tu chama atenção. Pô, cara, deu 1.000 pessoas, né, cara? Nossa. Acho que vai rolar, né? Então, surgiu daí. Não foi, cara, vamos criar um sistema e vamos botar no mercado. A gente fez uma primeira validação e, cara, aparentemente a ideia era atrativa. Né? Não, a gente não conseguiu achar o modelo de negócio para aquele negócio parar de pé depois, naquela época. E aí, cara, acabamos desistindo, cada um foi fazer suas coisas, eu e o Oswaldo ficamos tocando o dig ali. E aí a gente, vamos fazer o seguinte, a gente não tem conhecimento de outros negócios, né? Outros segmentos, outros nichos. Vamos daqui a pouco fazer uma parceria com caras que conheçam os outros meios, e aí a gente pega o conhecimento deles e constrói software para aquilo ali. E a gente testou mais uma vez e tal, mais 1 ano e pouco de desenvolvimento, quase 2 ali. E funcionou, aquele negócio existe até hoje, mas a gente não acertou a sociedade, né? Então, cada um tinha seus interesses e tal. Mas a gente foi criando experiência para os próximos passos. E aí, cara, a gente chegou num ponto ali que era... a gente já avançou em 2012, 13, 14, e nós já estava mais ou menos na fase de a gente se conhecer. E a gente foi para um evento de agências que tinha em Floripa. E, cara, tinha muita agência na época, a gente tinha feito uma intranet para fazer a nossa gestão, porque era aquele negócio, não se falava em API ainda, não se falava em software de nichado, então tu tinha o sistema do ticket, o sistema do financeiro, o sistema da nota, Sim. o sistema do banco, o sistema de um monte de coisa que não se conversava e era um monte de trabalho, né? E a gente tinha feito uma intranet para integrar todas essas coisas para nós, né? E a gente pensou assim, bom, se tem essa demanda interna dentro das agências, porque a gente vivia essa experiência, provavelmente as outras agências querem comprar esse negócio. A gente foi testar essa ideia nesse evento. E a gente viu que a gente tinha uma característica particular de querer fazer as coisas acontecer e organizar e tornar aquilo em software. As outras não. A galera estava tranquila com planilha, estava tudo certo, beleza. E então a gente não enxergou o mercado, mas a gente olhou assim, o que a gente já tem de produto dentro desse negócio aqui, dentro dessa intranet que a gente fez, que poderia virar um produto. E a área comercial na época era o troço mais fodástico que tinha ali dentro. Sim. E aí a gente, cara, vamos tirar isso aqui de dentro e vamos produtizar. Eu já tinha aprendido que inovação o cara não faz com o time da operação, né? Porque senão o cliente sempre vira prioridade. Exatamente. E nesse momento o Oswaldo saiu da operação da agência, a gente já tinha entendido, ele pegou mais uma pessoa para tocar com ele e a gente começou a construir o que seria o mínimo produto viável ali da pipe. Né? Sabe como é que eu fui me dar conta do que era um MVP? Porque até então eu já tinha lido o Startup Enxuta lá, o Lean Startup, e a gente fez na época da WIT, no pré-WIT ainda, a gente fez tipo um foro interno, porque eu também, né, aquela coisa, tinha o pessoal de operação, tinha um desenvolvedor ali que era o Adriano, né, que ele era, né, mais nervoso assim pro código, e de fato ele codava muito rápido, depois tinha que, mas isso é bom, né, para uma largada. E ele chegou aí pro Vale do Silício na época e tudo mais, e a gente fez um exercício da Cumbuca, não sei se tu conhece. Né? Não sei se tu já ouviu falar. Cara, acho que então, ninguém que tá na... Vicente Falcone. O Falcone, claro, sim. Não, eu conheço o método, mas acho que quem está ouvindo a gente talvez não conheça, acho que é legal. E então, o Falcone entende que né, para tu ler um livro, né, tu absorve 10%, um pouco mais quando tu faz a leitura do livro. Né? Então, se tu fizer uma leitura do livro, por exemplo, dividir ele em partes, tu separa um grupo de pessoas, né, e todo mundo lê aquele capítulo para aquela semana, né? E tem que se preparar para apresentar, porque Cumbuca nada mais é do que uma Cumbuca com o nome de todos os participantes, onde, né, vai ter um sorteio na hora, né, do debate do livro. Quem for sorteado tem que estar preparado para apresentar aquele capítulo, aquela sessão do livro que foi determinada, né? Então, até o método tem alguns rigores, né? Tipo, se o cara que foi sorteado ali, ele não leu, então encerra, fecha a porta. Claro que nós não fazíamos isso acontecer, mas enfim. E a gente pegou o Startup Enxuta, a gente achou que era um livro pertinente para fazer o exercício ali, para a gente se preparar para o desafio. Né? E falava muito do MVP, né? O mínimo produto viável, enfim, tudo mais. E eu, né? Cultura de gringo, né? Que nada se bota fora, tudo tem que ser feito já com base. Até que o estagiário me disse, ele disse, Maurício, não, é que é o seguinte, tu tem que fazer um negócio para testar e é validado uma vez, cara. Nem tu rasgue depois ali para fazer de novo, mas ali eu peguei o conceito de MVP. Né? Ali que eu fui entender que tu tem que fazer alguma coisa que entregue valor com o mínimo de tempo, o mínimo de dispêndio de... Claro que
MVPs, dependendo do tipo de negócio, alguma coisa ele vai ter os seus, né? E não necessariamente precisa ser com mão no código, né? Pode ser um paper prototype, ter várias maneiras, pode, sei lá, tem coisa que pode validar com uma prancheta batendo na casa das pessoas, por exemplo, ainda, né? E porque a pior coisa que tem é tu ir lá e desenvolver um caminhão de coisa, perder um caminhão de tempo, de horas, né? E é uma coisa que talvez ninguém queira, né? Tu não, né? Tava na tua cabeça, mas, né? Do que tu tem, né? Da ideia do empreendedor, né? Na cabeça, até tu passar por botar no papel, né? Tu fazer um teste, coisa. Então, isso aí é um, né? É um exercício que muitas pessoas não fazem, né? É muito fácil, né, cara? A gente tende a complicar, né? Não, quero criar um Tende a produto, o cara complicar. pensa já no 500 produto. funcionalidades Mas, assim, cara, e... qual é o problema que tu quer resolver, né? Exatamente. Qual a entrega de valor? Tem o Thales Gomes, né? Ele fala, né? Quando ele foi construir o G4. O Easy Taxi. O Easy Taxi lá, ele falava, cara, meu MVP era uma planilha com um telefone celular, o cara ligava e eu fazia a gestão. Fazer gestão, exatamente. Cara, né, bem diferente do que tem hoje, né? Ou que tem há pouco tempo atrás. E então é isso, assim, cara. Então, o ponto principal do MVP é o cara conseguir testar se aquela ideia de solução de um problema, e aí o problema ele tem que estar muito claro, né? Se a ideia de solução do problema, ela para de pé. E aí depois tu vai construir o produto, e aí depois tu vai construir a empresa para tocar esse produto, né? Porque são coisas diferentes. A empresa diferentes. É uma coisa, o produto é outra, né? A empresa pode ter vários produtos. A empresa não é o produto. E parece simples de falar, mas é muito, né, no dia a dia, tu aprender isso, tu entender isso, né, e como gestor daí também, tu indo como empreendedor, né, as etapas, isso é só na jornada, né. E tem uma coisa muito legal que é, na medida que tu vai tendo mais maturidade, mais experiência nesse processo, tu começa a entender assim que, cara, o produto é o produto. A empresa são as pessoas que estão lá dentro. Então, é muito legal, a gente teve a oportunidade de conversar com diversos veículos de investimento, e muitos deles falam assim, cara, ok, o produto precisa ser legal e tal, mas a gente investe nas pessoas, porque o produto pode não dar certo daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, mas se o cara for bom, ele vai fazer o próximo ficar melhor do que esse, e assim sucessivamente até isso lá, né? Exatamente. Então, esse é um aspecto muito legal, assim, de tu entender que o produto resolve um problema, mas a empresa é construída pelas pessoas, cara. Legal. E aí, voltando, então, estava nascendo o core do Pipe. Então, cara, quando a gente se conheceu ali, a gente estava... o Pipe, ele era embrionário, né? Ele era embrionário. O Oswaldo estava construindo o MVP. Qual era a dor que a gente tinha enxergado, né? E a gente tinha propriedade sobre ela. Não foi assim, eu falei que, o que a gente pode tirar daqui para tornar um produto, né? Essa foi um dos vetores da gente tomar a decisão de fazer aquilo ali. O outro vetor é que a gente atendia muitos clientes na agência. A gente chegou a fazer na UDIG algo próximo aí de... Hoje parece um número raso, né? Eram mais ou menos uns 1.300 sites em 10 anos. Só que na época que tu desenhava, tu fatiava, né? Tu fazia tudo, claro. Tu levava um tempão. Hoje tu tem o Wix ali, tu faz 1.300 sites, faz um mês. Um site não necessariamente é só uma landing page, né? Muitas vezes tem integrações, enfim. Um monte de coisa. Né? Exatamente, mais profundo. E esses caras hospedavam tudo com a gente. E muitos deles faziam campanha. Então a gente tinha campanha de social, tinha campanha de e-mail, tinha campanha de ads, essas coisas assim. E era muito comum, cara, essas campanhas elas direcionarem para dentro do site e ter uma conversão no formulário. Ou no chat do site, etc. Né? E aí a gente tinha um ponto que era sempre dificultoso para nós, né? Porque a gente não era uma empresa de vendas, a gente era uma empresa de marketing, então a gente não conhecia tanto processo comercial, mas processo é processo, né? E aí o que a gente foi identificando ao longo do tempo? Que esses leads que eram gerados nesses lugares, cara, às vezes caía no e-mail do gerente, às vezes caía no e-mail do vendedor que não abriu o e-mail 3 dias da semana, né? Às vezes o cara ficava numa fila de espera, o cara não dava retorno, né? Então acabava que quando a gente ia fechar o mês lá com esses clientes que tinham campanha, esses leads são ruins, vocês geram uns leads muito ruins, não sei o que lá e tal, a gente vai ligar, os caras já compraram, não sei o que lá, e aí tu ia olhar o processo e os caras não tinham um processo claro para atender toda digital. Aquela trilha ali cara, nós estava, né? Naquela época nós estava vivendo um início de uma transição, né, cara? Então assim, tu tinha muito vendedor atrás do balcão, atendia concessionário de veículo, imobiliário. Os caras estavam com a barriga, a gente fala, né, termo de barriga do balcão, porque o cara tá ali atrás, ali esperando o cliente e tal.
Cara, os caras não estavam acostumados com digital. Trabalhar né? com digital. Então não tinha processo para isso, né? E quando a gente entendeu isso, pô, peraí, vamos fazer o seguinte, a nossa estratégia de validar a ideia foi, vamos pegar os clientes que a gente tem da agência, que a gente faz geração de lead, que são os caras mais importantes, vamos combinar com eles que a gente faz uma implementação do sistema, eles não precisam pagar nada pra gente, a gente treina o pessoal lá, né? E a gente vai avaliando os resultados, eles vão dando feedback para nós. Então a gente ficou uns 6 meses fazendo isso com uns 30 e poucos clientes. Tu já tinha o teu laboratório montado para testar. Eu já sabia qual era a dor, eu já tinha uma ideia de produto, eu já tinha um problema. Eu já tinha um problema e tinha possíveis beta testers. Né? Então, faltava o processo para tu saber qualificar se aquele lead era bom ou não. Faltava a gente ter mais experiência sobre isso e precisava rodar, né? Então, o laboratório do Pipe foi esse. E a gente ficou acho que um pouco menos de 1 ano ali trabalhando nisso, entre construir a primeira solução, implantar no primeiro cliente, validar isso aqui, e aí depois a gente ir colocando mais caras nessa esteira, né? E foi muito legal, porque a gente teve muitos feedbacks positivos, os caras começaram a vender mais, os caras começaram a ter número do processo comercial, né? Então isso foi bem bacana, foi motivando a gente. Tu não montar uma empresa, tu usou a empresa que tu tinha, os clientes que tu tinha para validar, né, alguma coisa que justamente ia ajudar, digamos, não digo na qualificação, mas no tratamento desses leads que tu estava gerando. Exatamente. E aí a gente também tinha um papel de consultoria, né, dentro desses clientes para poder apoiar eles. Obviamente eles abriam espaço para que isso pudesse acontecer, né? E a gente mexia no processo do cara, mas entregava a tecnologia, né? Nosso negócio que a gente estava construindo, tempo, a gente vai otimizar aqui, mas né, enfim, e a propriedade era de vocês. E a propriedade era nossa, né? Então isso deu bastante experiência para nós, né, do que geralmente acontece, como é que é o comportamento das pessoas, a resistência de usar um sistema, né? Aquela mudança de foi entendendo hábito, as pessoas em como cima é que faz o treinamento, né? Óbvio que numa pequena escala, nem dá para dizer que é escala, né? Mas numa pequena amostra ali é fácil de fazer isso. Não, né? e tu explicando faz muito sentido, porque a gente tá falando de uma época, me corrija se eu estou enganado, mas ali eu me lembro que eu fui para um evento, acho que era o primeiro Case Startups em São Paulo, acho que foi 2014 ou 15, que inclusive estava lá o fundador lá do Pipe Drive, tá? Era época também de Salesforce e tudo mais, e tu imagina tu entrar com um software de SaaS, né, para a parte ali de tratamento de funil de vendas, na época que esses caras estavam estourando, se não tivesse essa conexão, é difícil, né? Porque como é que eu vou pesquisar um negócio, vou apostar numa ideia, cara, tu não sabe o que é, mas está acontecendo no mundo já, então é impressionante. O pessoal não sabia o que era ainda, né? O pessoal não sabia o que era. Pipeline, o que é pipeline? Ninguém sabia. Exatamente. Teve também um outro case aqui, um brasileiro, acho que é o Pipefy, não? Pipefy é processo, né? De processos, exatamente, de processo, mas seguia muito aquela linha de uma simplicidade, né? Porque como é que funciona? Por exemplo, eu tive uma viagem em 2013 com o Marcos, meu sócio, a gente foi para a Alemanha, para a feira ali, para a Cebit, e até estava, na época, já era 2013, mas na época estava lá o Michael da Cabase, então um bom convidado aqui para o Filipodes também, já fica, né, o recado aí, Michael. E a gente conversou e coisa, e ele disse, não, mas tem que ver a questão dos leads. Eu, o que é um lead? Eu perguntei ele, mas ele não me olhou com desdém, ele disse, não, é que tu tem que, né, então não era tão comum também saber o que era um lead, né, e aí eu fui entender um lead, coisa, aí em 2014, quando eu fui na palestra lá do fundador do Pipe Drive, tá, ele comentou, ele disse o seguinte, olha, ele contou 2 casos muito interessantes, um deles, né, que ele disse que uma vez uma menina mandou um e-mail para ele na época, ele é da Estônia, né? Porque ele disse que começou com uma rede social de animais e aquilo deu errado e disse que ninguém quebra um negócio na Estônia. Tipo, a Estônia é todo mundo tão, né? Tudo tão estável, tudo coisa. Então, ele não sabia como andar na rua. Aí depois, com o sucesso do Pipe Drive, né? Aí ele, o primeiro-ministro, né? Quando ele tá lá, quer ver ele. E ele comentou que, olha, eu me dei conta que eu criei um bom processo quando uma menina, né? Sei lá, uma adolescente, alguma coisa, mandou um e-mail para ele dizendo, olha, obrigado por tu ter criado esse produto, que eu arranjei um namorado com ele, né? Então ela criou todo o processo, ela criou todas as pessoas que ela conhecia, tá aí foi botando, montou um pipeline dele, botou um pipeline, então jantar, cinema, né, tudo, até transar e coisa, aí se fosse batendo, então ela usou o processo para conseguir um namorado. E o outro caso que ele falou também que foi interessante, que ele disse o seguinte, ele disse, nós estávamos já, né, explodindo, fazendo sucesso e tal, e ficamos sabendo que copiaram o nosso código, assim, ó, idêntico o sistema, na Rússia. E eles, cara, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me meter com esses caras lá para entrar com um processo judicial, com isso, com aquilo? Mas ele disse que o próprio mercado se deu conta e boicotou,
né, a cópia e coisa, e foi com ele, né? Então eu achei muito interessante. Eu me lembro que foi uma palestra que me impactou muito, porque era um dos primeiros modelos de SaaS que eu conhecia, assim, né? No caso. Sim, estão falando, né? 2013, por aí. O case acho que foi 2014. Foi 14 ali. Né? E aí depois começaram a despontar aqui, acho que era o Conta Azul, enfim, alguns outros cases legais aí de SaaS aqui já. Aqui no Brasil, né? Mas ali que, né, tipo, tu já tinha alguma opção, por exemplo, o próprio Pipedrive a gente chegou a usar, chegou a testar e coisa, ainda não lembro se já tinha, acho que ele já funcionava no Brasil, mas, né, voltando aqui, tu desbravar um mercado onde, né, tu tem esses players, digamos, globais, e agora faz sentido o que tu falou, porque tu não tem que olhar para tudo também, tu tem que acreditar naqueles sinais que tu tá tendo ali da tua operação, ali que vai vir eu acho que tipo, as informações necessárias para tu acreditar no projeto, né? Então, tá tudo ali, tá à disposição. A gente aqui nem sempre enxerga. A gente tende a olhar muito mais para fora do que para dentro, né? Muito mais para fora do que para dentro, exatamente. E aí tu olha para fora, tu fica se comparando e tu acha, mas isso aqui não vai dar, isso aqui não vai dar, isso aqui não vai dar. Não, e tem toda a questão da regionalidade, do local, do atendimento, do cuidado. Isso aí não adianta, isso aí faz toda a diferença. Não tem dinheiro para fazer. Exatamente. Mas dá, cara, se tu olha para dentro, dá. Tá, exatamente. Ou não olha, cara. Fecha o olho e vai. Foi o que nós fizemos, fecha o olho e vai. Sim, não, e acreditar. E esse tipo de projeto, né, a gente sabe que ele é geralmente, que está para determinar hoje médio e longo prazo, mas é um projeto que ele envolve, no final das contas, ele é geração de valor, né? Tu tá criando alguma coisa que tu envolve pessoas, né? Eu entendo que, você podia falar um pouquinho aí de, né, pessoal que está vendo aí, tipo assim, quer ter um time de desenvolvimento ou trabalhar com desenvolvimento, a gente já entendeu aqui, né, que, né, tu tem que ter a ideia, tu tem que validar, tu não precisa de programador para isso, não tem que ter esse glamour todo. Mas, né, quando chega a hora, tem que ter. E aí vem N desafios também. Queria que tu compartilhasse um pouco, né, com a gente aí do que tu já passou aí de perrengue, como é que o time cresce, como é que as pessoas crescem, né, como é que tu faz a turma acompanhar, né, e como é que foi, enfim, período passou por pandemia, enfim, por N situações aí ao longo né, dessa já trajetória aí de sucesso, né, mas certamente tu deve ter bastante coisa para compartilhar com a gente aí sobre essa parte de time. Legal, cara, legal. Eu acho que, como eu falei, né, a gente tem o produto e a gente tem a empresa, né? E a gente começou construindo o produto, né? Então, como é que a gente organiza aquilo ali? E começou muito enxuto, porque quando a gente começou, contei, né? O Oswaldo saiu da operação da agência e ele começou a codar aquilo ali, né? Sim. E a gente tinha um estagiário no negócio lá, que a gente convidou ele para ser sócio. Então ele tocava, ele e o Oswaldo, eles tocavam aquilo ali manhã, tarde e noite. Né? E já foi um equity ali, tipo uma parcela ali. Já tinha uma parcela. Cara, nós nem sabia o que era equity, né? Naquela época, né? 2000 e pouquinho. Então, 2015 por ali, né? 2015. Para nós, uma participação. Lá do interior. Não, o cara era sócio mesmo. Nós ia abrir um CNPJ, o cara ia virar sócio ali, né? E aí, cara, eles tinham uma dedicação incrível, assim, cara. Porque cara, a gente precisa fazer esse negócio dar certo. Cara, os guris trabalhavam manhã, tarde e noite lá. O Oswaldo dormia no escritório. Tinha um quarto lá na empresa lá que ele montou. Isso só desenvolvendo o MVP? Só fazendo MVP. Foi uma fase que ele ficava, cara, enquanto ele não estava comendo, dormindo, tomando banho, ele estava construindo o que viria a ser o Pipe, né? O Pipe. Não tinha nome ainda naquela época. E aí, cara, em 2016, meados de 2016 ali, em 2015 eu comecei a participar de uma associação de empresas de tecnologia aqui no Rio Grande do Sul, né, como diretor, e na diretoria eu conheci um outro colega ali que ele atuava na parte de consultoria de marketing e vendas para empresas de tecnologia. E a gente acabou se conhecendo, trocando experiência e tal. E ele começou a cotar com a gente serviços da agência, né? E a gente começou, ele tinha uns 7, 8 fornecedores ali que ele usava nas consultorias dele para poder entregar depois, né? Montava um plano de marketing, operacionalizar, ele usava esses caras. E ele foi testando com a gente cada um daqueles serviços ali, a gente foi ficando e, cara, chegou um tempo que ele era só a gente que operacionalizava todas as estratégias dele. E um dia eu chamei ele e falei, vamos tomar um café, eu quero te mostrar um negócio que nós estamos fazendo aqui. E aí a gente mostrou
para ele, e ele falou assim, cara, eu quero ser sócio de vocês, cara, eu tenho uma ideia dessa aí guardada na gaveta, eu nunca achei os parceiros ideal para tocar junto, tô dentro. E aí ele botou um dinheirinho ali e a gente trouxe o Oswaldo para Porto Alegre. E a gente começou a estruturar o que viria a ser o time de desenvolvimento do Pipe. Então a gente não tinha nenhuma pessoa fora desenvolvedores dentro do time e nós três como os Até então era founders foco ali. só no produto. Até então era foco só no produto, né? Não tinha nem perspectiva de lançar ainda. A gente tinha aqueles clientes lá que a gente estava fazendo beta teste e tal, eles iam dando feedback pra gente, a gente ia corrigindo. E também ajuda a manter vivo, né? Tu querendo ou não dar um propósito. É difícil tu desenvolver, passar um ano, né, a frio num projeto, mas então porque ele tinha vida, né? Ele já estava... Ele tinha vida dentro da gente, a gente queria fazer o troço acontecer. Sim, mas tem que manter isso aí, ao mesmo tempo tu tem que, né, parir ele em algum momento. Parir em algum momento, né? E alguém tem que testar, né? E então a primeira composição foi achar desenvolvedores. Cara, nós não tínhamos experiência em contratar dev. A gente sabia programar, mas nós não tínhamos experiência em contratar dev. Cara, como é que eu faço um teste? Como é que é o perfil comportamental? Eu vou tossir, tu corta depois. Que eu tô meio ruimzinho na garganta. Desculpa. Então a gente não tinha experiência nenhuma com contratar gente, né? Cara, falar de perfil comportamental na área de tecnologia. Tá, mas você já tinha uma equipe que vinha desde a época da UDIG, já tinha um time ali. Tinha os redatores, tinha... Tinha, mas o código era com vocês. O código... Não, a gente tinha alguns desenvolvedores, mas não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Porque uma coisa é projetos, outra coisa Uma coisa é... tu tá fazendo um projeto, cara, ele vai ter uma escala mínima, alguma coisa, ele vai rodar. Cara, quando tu começa a fazer produto pra tu ter, sei lá, 10 mil usuários, é outro bicho. É outro bicho. Aí tu envolve otimização de código, infraestrutura, otimização de banco, coisas que a gente não conhecia na época, né? Mas os desenvolvedores já eram caras que a gente já não conhecia, não sabia direito como contratar, né? Mas a gente trouxe pessoas legais assim, que ajudaram a gente num determinado período de tempo ali, foi bem bacana. O que aconteceu? A gente pegou uma fase que a gente trazia os caras, treinava dentro do que a gente entendia como um bom profissional para estar atuando dentro daquele projeto ali. Cara, dava 4 meses e nós perdíamos o cara. Teve uma menina que escreveu assim, cara, eu só arranjei o emprego que eu conquistei agora por causa do meu tempo na Pipe, 4 meses. Então, a gente tinha uma certa rotatividade ali, porque, pô, tem que acertar a skill, o perfil de pessoas que estava vindo na época já era um perfil um pouco mais diferente da cultura que a gente tinha. Tu começa a fasear muito a parte das entregas, os caras começam a ficar mais especialista, né? Porque antigamente, cara... O cara fazia arquitetura de banco, fazia todas essas questões mais técnicas e tal, depois começava a codar, né? Mas o cara fazia tudo. Hoje cara, eu faço front, eu faço back, eu faço infra, eu faço banco, né? Tudo separado. E para cada um tem um especialista. Sim. Desculpa. E aí, cara, a gente foi entendendo que, pô, vamos ter que começar a separar essas coisas para conseguir achar gente boa, né? Sim. Para poder levar a régua. E tu tem que fazer essa turma toda trabalhar junto, né? E tem que fazer essa turma toda trabalhar junto, né? E naquela época ali a gente ainda tinha uns 5, 6 devs, né? Depois o que começou a acontecer? Ali em janeiro de 2017 a gente emitiu a primeira nota fiscal da Pipe Run para um daqueles beta testers. E aí a gente, pô, vamos agora ter que começar a organizar suporte, vamos ter que começar a organizar faturamento. Já venderam como SaaS, assim, já era... Já tinha contrato. Como se fosse uma licença para uso já dos... Exatamente. E aí o que a gente fez, cara? Durante os 3, 4 meses ali a gente foi organizando esses aspectos, assim, e aí surgiu uma oportunidade da gente lançar um Pipe num evento, que um dos parceiros da agência tinha um evento que acontecia em vários estados do Brasil. E aí eles convidaram a gente, cara, ó, tem um evento, tipo, era 10 dias antes, assim, tem um evento aí que vai acontecer em Porto Alegre, assim, assado, vocês não querem botar a agência lá? A gente pensou assim, cara, não, vamos lançar, não tinha nome ainda, vamos lançar a ferramenta no evento. Cara, nós construímos marca, construímos camiseta, folder, apresentação. Nada como um bom prazo. Metemos um modelo de trial, construímos um site, o cara poder se cadastrar ali e tal.
arranjamos uns parceiros para botar uns display de LED no evento, botamos uma TV com uma stand apresentação, mesmo. Stand. Cara, não tinha uma pessoa para atender, porque nós só tinha desenvolvedor. Pegamos o pessoal da agência ali, demos um banho de loja ali naquela semana ali. Treinamento. Foi todo mundo pro evento lá, cara, nós vendemos no evento. Opa, peraí, né? E aí o que acabou acontecendo? Cara, ali naquela semana já entrou um Netshoes como um trial e o cara deve ser um cara do evento que viu a gente, deve ser fake. O Oswaldo, cara, eu vou ligar pra esse cara. Ligou, era o gerente de canais B2B da Netshoes, o cara adorou a ferramenta, comprou, a Netshoes usou 2 anos e pouco. Então, depois eles foram comprados e a Magazine Luiza acabou com a operação B2B. Mas enquanto estavam B2B, eles estavam usando, era muito legal. E o cara ficou fãzaço nosso. Né? Cada Eles empresa usavam pro B2B deles. usava por B2B. E aí, para cada uma, usavam Salesforce no B2C e usavam PipeRun no B2B. E cada empresa que o cara ia trocando, né? Ele levava o PipeRun, que a gente ficou tão fã do negócio. Que legal. Como é bacana esse negócio de referência das pessoas, né? A gente tem vários gerentes de vendas, assim, que os caras trocam da empresa, o PipeRun vai pra empresa nova. E depois fica na empresa. Fica na empresa. Que muito legal. Mas, voltando à tua pergunta ali, né, cara, como é que o cara vai escalando isso? Então, nossa primeira fase foi os devs. A gente não tinha modelo comportamental claro, né, nem skills, nem como avaliar as skills, né? Então, essa foi a primeira fase. Segunda camada, a gente começou a estruturar o que viria a ser o suporte, né? Então, sim. Quando bota produto no mercado, esse é um cuidado com o cliente daí, né? Isso é essencial. Né? Tem uma história legal de contar, que é a seguinte, né? Quando a gente não tinha ninguém, só tinha os devs. Nós éramos 3 fundadores, né? Eu, o Fausto e o Oswaldo, né? O Oswaldo tocava produto, eu tocava construção no marketing, ajudava em produtos, essas coisas assim, e o Fausto também ajudava a modelar processo de venda, que era a especialidade dele. E aí, às 6 da manhã, nós estávamos no escritório ali montando, até às 8h30. Aí, 8h30, eu botava o boné de Odig, o Fausto ia para uma outra empresa que ele trabalhava lá, e o Oswaldo era o cara que ficava full time. Né? Tá certo. E aí, cara, a gente atendeu um cliente, assim, né, que o cara entrou pelo site, e aí o Oswaldo atendeu, fez demonstração. Aí o Oswaldo vendeu. Aí o Oswaldo implantou, e o cara um dia abriu o ticket de suporte, e o cara, tá, mas tu não é o cara que fez as outras coisas comigo, o cara questionou. A gente, opa, peraí, nós vamos ter que começar a trocar os nomes das... Porque senão vão achar que é a empresa de uma pessoa só, exatamente. Né, cara? Mas é que naquela época ainda o Oswaldo estava todo 100% do tempo na linha de frente ali, né? Então ele fazia toda a interface com o cliente, porque nós não tinha atendimento, não tinha back-office. Mas é que às vezes esses sinais dão o timing, né? Porque também tu não pode botar a estrutura antes do tempo. Também, claro. Né? Então às vezes é um sinal, opa. Não, tá mas é um sinal, exatamente. É um sinal, exatamente, é positivo. E aí a gente começou a estruturar ali suporte, então, né? E também a gente não tinha experiência, daí a gente trouxe uma pessoa com experiência do mercado para poder começar a organizar aquilo ali. E aí depois é que nós vamos começar a estruturar a operação comercial. Né? Então, o comercial foi a última das operações, assim. Aí, estruturado isso, cara, naquele ano mesmo ali, isso era 2017, quando a gente lançou, a gente participou de um evento, expôs num evento, a gente vendeu 70 e poucas contas em 3 dias. 70 clientes novos em 3 dias. 70 clientes ou 70 analistas? 70 Não, CNPJs. 70 CNPJs novos em 3 dias. Foi o boom ali, então. Foi Cara, o que a gente faz com tudo isso, né, cara? Como é que a gente estrutura o processo da implantação aqui e tal, né? Então foi um desafio bom. Próximo time que a gente tem que montar da implantação. Então a gente sempre foi muito atrás do que estava surgindo de demanda de crescimento, né? Então, assim que a gente foi construindo. Mas essa foi a parte inicial, né? O embrião da construção de pessoas. O Oswaldo e o Fausto, a gente sempre foi muito de pessoas, né? Sim. A primeira consolidada, assim, digamos, o primeiro platô ali consolidado como empresa, PipeRun, quantas pessoas tinha no time? Entre aí desenvolvimento, comercial, implementação? Tipo, o primeiro, digamos que possa dizer o seguinte, poxa, agora... Cara, devia ter umas 12 pessoas. 12 pessoas. Devia ter umas 12 pessoas. E o que acontecia, né? Por que eu estava te falando que a gente era muito de pessoas? Porque na minha cabeça, na cabeça dos guris, a gente não precisava ainda ter alguém de pessoas dentro do time. Sim, alguém de RH. Alguém de RH. Então, eu em alguns dos negócios que eu participei, que eu trabalhei, eu fui o cara que montou RH estratégico. Né? Então, eu participei da Exec, eu tive um concessionário de veículos que tinha mais ou menos umas 200 pessoas trabalhando, não tinha DP, não tinha nada de RH, não tinha uma pesquisa de clima, não tinha nada. E aí eu construí isso lá dentro. Né?
E aí participei de algumas outras coisas, sempre levava essa visão de gestão de pessoas, né, para dentro desse negócio. Sim, que é chave, não adianta. Então, para mim, não fazia 12 pessoas, não fazia sentido ainda ter. Tu né, ter ainda uma pessoa... Então, eu tocava essas coisas, né, junto com os guris. E depois, cara, o que acabou acontecendo? A gente tinha uma ideia de tocar a operação da agência paralela junto com a construção do pipe e botar alguém para tocar depois a operação da agência. Os clientes não queriam ainda tava, na época, assim, não queriam deixar vocês. Não queriam deixar, porque tinha um relacionamento, gostavam da consultoria, essas coisas todas, né? Também, exatamente essa construção. Difícil de achar alguém para colocar no lugar para substituir, né? Então eles não queriam e a gente, não vai dar para vender esse negócio, não vai dar para deixar exatamente, alguém tocando. Não é um ativo. O que nós vamos ter que fazer? Sentido. Cara, vamos ter que declinar os contratos e na medida que chegar na época da renovação a gente declinar e ali já bola para frente, né, já tava foco. Vamos procurar alguém que a gente possa indicar, ou que a gente confie minimamente ali, né? E a gente começou a fazer algumas indicações e nós não tinha investimento, né? Às vezes precisava contratar mais uma pessoa ali, manter salário 2, 3 meses ali, cara. Tinha que vender algum projeto da agência ali para botar dinheiro no caixa, para poder fazer esse troço. Para poder fazer. Então a gente tinha limitação também, né? Às vezes a gente queria contratar um profissional um pouco melhor, não dava grana, né? Não dava grana. E o cobertor era curto. E aí, cara, o que foi acontecendo? Na medida que foi equilibrando receita do pipe, a gente foi diminuindo a receita da agência. Então, cara, subia 2, 3 clientes do pipe ali, cara, um projetinho a menos que a gente fazia da agência e a gente levou 1 ano e meio para fazer essa transição. Sim, assim, né? foi, digamos ali, isso foi de certa forma planejado, porque tu precisava também da sustentabilidade de caixa. Não era o que a gente queria no início, mas foi o que a situação Sim, porque a gente demandou, sempre tem aquela coisa também de querer manter os núcleos, enfim, mas realmente prestação de serviços, né, é diferente. É diferente. Tu precisa, os caras confiam na pessoa, né? E mesmo assim, uma pergunta agora, uma curiosidade, não teria ali ou liderança ou interesse suficiente para talvez ser um spin-off, talvez alguma... Não tinha, ela não teria autonomia sem vocês, no caso. É que a gente não estava mais lá. Sim. Nossa motivação já era de construir mas no próprio time também isso não aflorou, porque pode acontecer talvez. Mas os clientes não queriam. Era nas pessoas mesmo. Era nos fundadores. Entendido. E aí, cara, a gente foi fazendo essa transição rápido, a gente chegou ali próximo de 25, 30 pessoas ali. E aí a gente aí já é um time... Já é cara, é outro bicho. Já é outro bicho. É outra skill. Parece pequeno, né? Mas é uma outra skill. 30 pessoas já é uma... Sim. Já tem a conversa do corredor, já tem umas outras coisas acontecendo. Sim. Já tem que ter um mínimo de clima rolando. E a gente estava praticamente todo mundo presencial, né? E aí teve uma coisa muito interessante também relacionada a pessoas, né, cara? Eu contei aquela história que a gente às vezes contratava, levava 6 meses para deixar um cara legal, 4 meses o cara perdia para outra empresa. Né? Sim, tu tá preparando lá. Preparando. Aí a gente teve um insight que a gente é natural lá de Santa Maria lá e o Oswaldo pensou, bom, a gente tem boas relações aqui com todas as universidades, essas coisas assim, cara, vou voltar para Santa Maria, vou montar uma unidade lá. E aí eu começo a fazer interface, começo a pegar gente da universidade, porque lá não tem outras empresas relevantes assim, na tecnologia. Grandes de tecnologia, que nem a gente concorria com empresas de 1.000 funcionários, de 3.000 funcionários. E, cara, funcionou por 1 ano e pouco essa estratégia, né? Porque o cara que saía lá da universidade te servia. Ele tinha o perfil, no caso, ele teria o preparo suficiente para fazer o ramp-up. Às vezes até o cara já tinha bastante experiência, assim, mas era tudo projeto acadêmico e tal, Sim. né? Mas o cara codava bem, já tinha construído coisas legais. Sim, a própria Universidade Federal tem um monte de projeto bacana lá dentro. Né? E a gente começou a pegar e construir um timezinho lá, chegou a ter umas 10, 12 pessoas, talvez um pouquinho mais. Eu acho que próximo da pandemia ali, que foi 2020, a gente devia ter umas 20 pessoas já em Santa Maria lá, né? Foi quando o programador virou preço de ouro, virou preço de jogador de futebol. Exatamente. O júnior virou pleno, é isso. O pleno virou sênior e o sênior virou superstar. Foi bem nessa época aí. E então, o que a gente tinha, né, cara? Naquela época ali a gente começou a fazer Aí eu tô até falando que chegou a ter 20 pessoas um pouquinho antes da pandemia, né? A gente já devia nessa época ali estar do final de 2019, início de 2020, já 40 pessoas, metade em Santa Maria e metade em Porto Alegre. Sim. E aí
a gente tinha participado não tinha participado ainda. Na verdade, a gente começou um ciclo da Endeavor no segundo... O Scale Up? Scale Up Isso, Endeavor. eu me lembro, eu acompanhei. Eu ia te perguntar, inclusive, estava na Foi minha... o segundo semestre de 2019. Um pouquinho antes disso, cara, a gente tava com as duas sedes e a gente, Era Porto Alegre e Santa Maria. Porto Alegre e Santa Maria, né? A gente até falava em Porto Alegre aqui, criamos um bunker lá em Santa Maria. Santa Maria tinha uma peculiaridade que não tinha imóvel para salas comerciais grandes, não tinha empresa grande, é tudo muita clínica, coisas salas, pequenas, salas. Escritórios. E era uma dificuldade, a gente conseguia achar uma sala grande para poder... fábrica, ou indústria, ou... Para poder botar 20 pessoas dentro, a gente não conseguia achar, né? Tinha que pegar salinhas. Tinha que pegar tu tinha que pegar um andar de um prédio lá, quebrar as paredes para poder botar todo mundo dentro. Não tinha isso, né? Muito difícil de achar. E o Oswaldo achou uma loja. Tinha uma loja num prédio que recém tinha terminado de construir. Térreo. Que ele só tinha 2 janelas e uma porta da frente, não tinha mais nada. Sim, tinha uma certa segurança, digamos assim. Tinha uma certa segurança. Então nós brincávamos que lá a galera só saía depois que entregava os projetos, nós metíamos pizza por baixo da porta, né? Era sacanagem. Mas a gente começou a ficar preocupado porque achava que a gente tinha 2 unidades com culturas diferentes. E aí a gente começou a fazer um trabalho de estabelecimento, alinhamento, clareza de cultura, que é, cara, vamos entender como é que é a cultura de Porto Alegre, vamos tentar entender como é que é a cultura de Santa Maria. Né, dos times. E a gente fez esse trabalho, acho que foi umas 6 ou 7 dinâmicas, a gente foi construindo isso, né, paralelo nas duas, até que chegou o momento de, cara, vamos ver aqui o que fecha, o que fecha. Se fizeram a leitura primeiro, vamos ler primeiro, mapear bem. Cara, a gente fez várias dinâmicas de construção dos valores, e assim, cara, recortes de revista com coisas que eram importantes para as pessoas do time. Sim, fizeram algumas dinâmicas mesmo. A gente fez várias dinâmicas, assim. E no final as coisas convergiram. Não é que a gente tentou alinhar as duas, não. Vocês fizeram a leitura e... Tinha valores dos founders nas 2 unidades. Os founders tocando, os estava lá, estava em Porto Alegre. Faz sentido. Né? E a gente já tinha muitos anos de vida convivendo, obviamente, né? Então, os valores das unidades eram muito próximos, né? E a gente consolidou aquilo como os valores da companhia depois. E aí a gente começou a ir para um outro nível que é, cara, entramos na Endeavor, cara, como é que a gente escala esse negócio mais, né? Então, as perguntas das mentorias eram sempre como é que o cara cresce 10 vezes? Como é que tu cresce 10 vezes? Sim, cara, crescer 10 vezes, isso que eu tenho que... Aqui, cara, era loucura, então a gente era sempre questionado isso, e tu vai tendo insights, né? Não, e crescer 10 vezes, eu me lembro quando eu estava na faculdade, estava numa aula de física, né, e o professor sempre dizia, não, a gente tem umas noções erradas de tamanho, e ele dizia crescer 10 vezes, ele dizia, na época devia ter umas 35, 40 pessoas naquela aula, se crescer 10 vezes é multiplicar por 10 o número de pessoas aqui na mesma sala para ter uma ideia do que é. Ali dava a dimensão, então crescer 10 vezes é um negócio, tipo, né, hoje prega-se muito isso nos negócios, né, todo mundo hoje, né, tu lê um livro, vê as histórias e tal, tem que, né, crescer exponencialmente esse negócio, mas aqui a gente está vendo, né, conversando com o César, toda a base, toda a trajetória para chegar a um momento onde tu vai ver, poxa, eu tenho plataforma, né, eu tenho os recursos para sustentar um crescimento, né, mais, digamos, exponencial, digamos assim. Acho que é por aí o caminho, né, de ver e aí com a Endeavor provocando, como é que foi isso? Eu tô bem curioso para saber como é que foi essa influência aí. Perfeito. E aí a Endeavor provocando a gente e tal, né, nas reuniões de diagnóstico que a gente teve, o primeiro diagnóstico que a gente teve, cara, vocês precisam contratar alguém de RH estratégico para poder operacionalizar algumas coisas. Mais um sinal aí. Né? Então na verdade foi o primeiro direcionador, assim, porque naquela época ali, a gente de 35, 40 pessoas a gente tava. Eu assim, cara, mas não para de pé eu contratar um RH estratégico. É muito caro para a quantidade de pessoas que a gente tinha, né? E aí a gente fez um GPTW e aí, vamos ver o que dá, né? E aí o GPTW ele acabou acontecendo junto com a pandemia. Nós contratamos, deu a pandemia, agora né, acho que não é o momento de rodar a pesquisa, vamos deixar. E aí a gente acabou fazendo mais no final do ano deu uma nota top.
E aí agora nós não podemos deixar a peteca cair, né, cara? E aí a gente começou a estruturar uma consultoria lá que apoiou a gente, daí a gente trouxe uma primeira pessoa para poder começar a apoiar. E ela seria uma pessoa como dedicada ou tipo assim, como um serviço, por exemplo? A consultoria a gente contratou para achar a pessoa. Part-time, não, para estruturar os processos. Então, era uma pessoa cara. Eu ia querer entrar nesse assunto era aí, uma pessoa cara que a gente começou a estruturar o processo, depois a gente pegou uma pessoa de júnior para pleno ali que pudesse operacionalizar. E vocês entenderam bem tudo para poder criar o espaço, digamos, para tu desenvolver uma pessoa, né? Daí um pouco... Exato. E aí já ia entrando dentro da nossa cultura, conhecendo todas as coisas. Então foi essa estratégia. Foi assim que aconteceu mesmo. Foi assim que aconteceu. Que interessante. E aí, cara, a gente começou a estruturar vários processos de RH, né? A gente tá falando isso aqui, né? Mas a gente falava de escalar produto e tal, mas como é que tu escala o negócio, né? Com pessoas. E o negócio tu escala com pessoas. Eu me lembro do livro que eu li, o livro do José Galó, das lojas Renner, né? E eu acho que é O Poder do Encantamento, né? E ele comenta ali, ele diz que quando veio a oportunidade, a dúvida deles se eles estavam preparados. Dúvida não, né? Mas tipo, o desafio eram as pessoas. Para a gente ter esse crescimento, surge uma oportunidade ali de lojas, né? De uma expansão. E a primeira preocupação que veio na cabeça deles são e as pessoas. As pessoas. Exatamente. Né? E aí a gente estava nessa fase, cara, daí o que aconteceu, né? A gente teve muitas coisas boas ali, apesar de todos os problemas que a pandemia trouxe para a sociedade, a gente teve muitas coisas boas, assim, que foram situações que nos impulsionaram para fazer coisas que a gente ainda não tinha olhado, né? Então, por exemplo, assim, a gente devia ter mais ou menos algo próximo aí de uns 550, 600 clientes no início da pandemia ali. E aí, em questão de 3 meses, nós perdemos 270. O pessoal já cortou o que seria venda, o pessoal já cortou no... O pessoal mandou os vendedores embora, cara. Eles estavam diminuindo o usuário de licença. Usuário de licença, entendeu? Sim. Não é que os caras estavam cortando o software, os caras cortaram o time. Cortaram o time. Né? Então eles estavam reduzindo as licenças e começou a aparecer, cara... Porque o pessoal na ponta, né? Provavelmente o cara que foi atacado, tipo assim, o cara que foi atingido, né? No primeiro, tipo, o varejista, quem de fato estava na linha ali que não pôde, agência de viagens, enfim, tudo. Exato. E a agência de viagem foi um segmento bem atingido, assim, na nossa carteira, né? O segmento todo foi, mas a gente tinha muitos clientes do setor de viagens, né? E ali foi um caos hidráulico no setor, né? Tipo, da noite pro dia E aí esses caras estavam assim, ó... Eu mandei os vendedores embora, mandei o gerente, tava o diretor, cara, como é que eu acesso o sistema? Eu preciso de um treinamento. Só que nós não recebemos um pedido, nós recebemos 200 pedidos. Como é que eu treino esses caras todos em 2 semanas? Sim. Aí a gente criou a Piperman Academy para poder potencializar isso. Cara, quem é que faz os cursos? Então, né, foi uma construção, assim, a gente foi se reinventando. A gente precisava de gente para poder... vídeos, fazendo ali os passo a passo. E uma outra coisa interessante também no aspecto de pessoas, né? A gente sempre pensou na experiência do time que estava trabalhando com a gente. E toda empresa que está pequena, cara, como é que eu reduzo o custo, né? Preciso contratar uma pessoa nova, preciso de uma máquina, né? Obviamente. Sim. Né? Aí, tinha a possibilidade de botar um desktop para todo mundo trabalhar no escritório, né? E a gente tinha um escritório pequeno, e aí as reuniões a gente fazia no café, mas não tem como levar o desktop para baixo. Então a gente construiu na época ali, quando a gente tinha 6, 7 pessoas, já fazer uma estrutura de notebook. De notebook, sim. Né? Quando nós estava na pandemia, nós tínhamos 40 pessoas com notebook. Cara, já estava pronto. A gente decidiu na sexta que nós ia para parar de ir para o escritório, na segunda-feira estava todo mundo trabalhando de casa já. Então isso deu um super up em clima, em segurança das pessoas, né? Então isso foi muito legal. E foi o período que a gente estava na Endeavor pensando, cara, como é que o cara cresce 10 vezes? Cara, a gente cresceu 80% na pandemia ali, naquele ano. Perdendo 2020. 50% da carteira ainda, né? Então a gente reciclou muito a carteira. Falando ali. Em termos de faturamento. O crescimento. Falando em termos de faturamento e quantidade de clientes, cara, agora eu não vou ter o número de cabeça, assim, né? Mas de faturamento a gente cresceu, de MRR, né, de mensalidade, a gente cresceu 80% aquele ano. Mas teve um churn altíssimo ali também, né? Teve uma queda ali na pandemia que nem tu comentou, né? A gente teve 50% de cancelamento da carteira. Foi bem... Que desafio. Foi bem traumático, assim. E a gente, cara, tu tá lidando com cancelamento de receita, cara, como é que eu vou pagar a folha mês que vem, né? Então foi um negócio bem insano para nós, assim. A gente não tinha passado por crise ainda, né? Eu lembro da minha família lá
1980, plano cruzado, cara, congelamento. Troca a tabela de preço todo dia. Eu lembro do CPD imprimindo folha de tabela de preço o dia inteiro lá, cara. Era uma loucura. A gente não tinha passado por isso, foi a nossa primeira crise, assim. Sim. E nós já ultrapassamos o tempo. Quanto tempo nós vamos mais? Então, geralmente, podemos mais uns 20 minutinhos aí? 5? 5, 10 minutinhos, tranquilo. Bom, vai direcionando as perguntas aí, então, cara. Mas segue, quero ver o crescimento de 10 vezes aí. Aí, cara, a gente passou por aquilo ali, achava que ia terminar no final do ano, foi mais um ano e pouco, né? Sim. E aí a gente tinha um grande desafio de pessoas ainda, que era, cara, a gente tá perdendo o time para empresas gringas, né? Sim, na época tava um frenesi, eu me lembro de contratação, pessoal da Califórnia contratando cara no interior do estado, aqui a preços... umas coisas absurdas. Em dólar. Em dólar, pagando em dólar. E, cara, a gente... O que a gente faz? Não tem cara pra gente contratar em Porto Alegre, não tem cara pra contratar em Santa Maria, né? Da onde é que a gente vai agora? E aí a gente começou a abrir pra fora. E aí a gente começou a contratar cara em Goiânia, em Curitiba, em Londrina, Florianópolis, e aí daqui a pouco a gente já não tinha mais aquele vínculo que a gente tinha de escritório com as pessoas, né, de happy hour toda semana, essas coisas assim, né? E aquilo ali acabou virando uma parte do nosso processo. Hoje a gente tem pessoas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso. E tem algum tipo de convenção interna, alguma coisa, algum summit que vocês fazem, assim, para integrar todo mundo anualmente? A gente faz todo final de ano, a gente traz todo mundo para cá. Esse ano a gente não vai fazer, porque em função da enchente, tem os locais estão prejudicados. Sim. É inviável financeiramente trazer todo mundo para cá por causa do preço das passagens. Né? Sim, mudou muita coisa. Então mudou muita coisa. Esse ano a gente vai fazer a primeira experiência de fazer uma convenção online. Vai ser a primeira... Até foi essa semana que a gente comunicou todo mundo fica na expectativa, né, da festa de final de ano da empresa, né? Tá certo. Mas esse ano nós vamos tentar, vamos aprender esse modelo aí, né, por causa dessa restrição. E, cara, o que acabou acontecendo? Segundo ano de pandemia, nós crescemos 80%, aí a gente cresceu mais umas 15 então, pessoas. Cresceu 80 mais 80, você já dá um... a gente cresceu mais ou menos mais umas 15 pessoas no time, então ali no final de pandemia nós já tínhamos 60 pessoas. E aí, um pouquinho de tempo depois da pandemia, a gente estava organizando uma aquisição de um outro negócio, que ele acabou acontecendo no final de 2022, que daí já eram mais 10 pessoas no time. E, cara, a gente terminou o final do ano passado algo com em torno de 82, 85 pessoas. E foi a primeira aquisição. Foi a primeira aquisição. A gente já tinha investido em outras startups, mas a gente não teve sucesso, porque de alinhamento, né? A gente investiu, mas a startup estava muito no início. Tinha um alinhamento comercial, de sinergia de negócios, coisas assim, mas não conseguiu eles acabaram mudando para um outro lado, e aí o outro lado não atendia a gente acabou, não foi legal. Aprendizado. Não, mas faz parte do jogo, né? Faz tentativa, parte do jogo. Né? E aí esse deu certo, e a gente trouxe mais 10 pessoas para dentro do negócio, sendo que 3 deles eram sócios, né? Então viraram nossos sócios dentro do processo. Sim. Então, cara, é uma jornada interessante, Sim. assim, tu tem muitos desafios de pessoas, na medida que tu vai criando camadas, né? Sim. Crescendo o time, então de 10 para 15, para 20, para 30 pessoas, Sim. tu tem fases diferentes. Não, e até o instrumento societário, tudo tem que mudar, tu tem que trocar o regime, tem várias coisas que ao longo do tempo, né, tu tem que ir acompanhando questões legais, enfim, porque é uma empresa, né, a startup ela tem que nascer meio que sem freios, né, ela tem que, né, e vocês fizeram, acho que muito sucesso de ver o produto, né, focar ali para depois ir botando a estrutura, né, de empresa e depois ir adaptando ela também para cada fase ali do crescimento, né. Se eu tivesse algo que eu mudaria antes, era poder contratar um RH estratégico numa fase menor, assim. Uma fase menor, vocês seguraram o que deu. A gente segurou o que deu, mas se fosse possível, tivesse uma luz, assim, eu traria um RH antes pessoas que... Para acertar a cultura, velocidade de contratação, né, retenção de pessoas, coisas assim, das pessoas mais estratégicas, acertar dinâmicas, rituais de gestão, né. Como é que tu faz uma reunião efetiva e como é que tu faz com que uma pessoa que não liderava um processo ou não tinha um papel de gerente antes se torne um gerente depois, que seja
efetivo em gestão, em construção de indicadores, em desenvolver pessoas, né? Então tem um monte de coisa que eu teria escolhido ter um RH estratégico para poder construir essas coisas antes, né? Perfeito. E para finalizar aqui, né, depois de tudo acertado, enfim, tudo, né, porque querendo ou não, hoje tu já atingiu uma certa maturidade, né, uma posição de mercado e futuro, né, o que tu enxerga aí que pode mudar, como é que é a tendência que tu vê, o que é possível tu prever ou, né, ir adequando ali, o que já é mais previsível hoje, o que tu entende aí de futuro, aí, os próximos 2, 5 anos aí, pro teu segmento, pro teu mercado, pro modelo, né, de assinaturas, tu vê que a tendência é só crescer, o que tu enxerga aí pros próximos tempos aí? Cara, é uma pergunta muito boa essa, Filipão, porque hoje a gente está reduzindo os ciclos de planejamento estratégico, né? Porque, cara, 6 meses nós tínhamos um negócio de IA que era de um jeito, hoje ele já é o outro e daqui 6 vai mexer no setor, entendeu? Então tem que estar de olho em tudo e ao mesmo tempo... As gerações novas que estão vindo consomem diferente, trabalham diferente, né? A gente tem intervenções políticas cada vez mais fortes dentro do mercado. Difícil conseguir construir um cenário, vamos chamar de longo prazo, aí 5 anos talvez, né? 2 a 3 talvez fique algo mais plausível. Hoje a gente mudou o modelo, né? Hoje a gente está construindo, a cada 6 meses a gente revisa o planejamento estratégico para ver se, cara... Estamos alinhados, está com aderência. Mudou alguma coisa muito, muito forte, né? O que a gente precisa se adaptar, né? Então, a gente vem tendo um olhar mais de curto prazo para olhar essas dinâmicas e a organização ter velocidade para poder fazer transformação, né? Sim. Então, esse é um aspecto que isso para nós mudou, né? Antes a gente fazia planejamento de 2 a 5, hoje eu faço, cara, até 2. Até 2. E revisa cada semestre, né? Então, esse é um aspecto de gestão que mudou para nós. Cara, agora, olhando o mercado, né? O mercado das pequenas empresas ele está amadureceu bem rápido nos últimos anos, né? Então hoje... Tu entende que o pequeno hoje ele está conseguindo se desenvolver, ele está crescendo, o pequeno vai virar médio, ou tu acha que o pequeno vai seguir pequeno? Como é que porque a tua ferramenta ela é fundamental para o crescimento, né? Tu vai no cerne ali que é vendas. Eu acho que depende muito da ambição dos empreendedores. Tá? Eu acho que esse é um primeiro ponto, é um aprendizado que a gente está tendo, porque a gente quando construiu assim, não, todo mundo quer crescer. E, na verdade, não é isso. Muita gente quer crescer, mas nem todos querem crescer. Nem todos querem crescer, exatamente. Às vezes, exatamente. Então, quando a gente construiu uma área de sucesso do cliente, que a gente chama, que é para ajudar os caras a terem sucesso, a gente teve que aprender o que é sucesso para cada um deles. Sim. E muitos querem organizar o seu processo comercial, mas não querem escalar. Escalar, sim. Ele não tem essa ambição. E para eles... O cara ficar 5 anos pagando o mesmo ticket, cara, tá tudo certo, eu não quero botar mais vendedor. Sim, entendeu? Ele tá... Claro, aí é do... Mas era uma exigência que a gente tinha, que o cara tinha que crescer. Sim, né? mas é um aprendizado que a gente teve. Mas um ponto que eu coloco para ti, quando eu comecei lá, Dônia, 20 anos atrás, por exemplo, eu era quase que uma raridade, assim, tu vê, né, mas tu vai começar empreendendo, tu vai começar com o teu negócio, né, e hoje eu vejo, nossa, é muito pulverizado, a base hoje tem muito mais gente largando hoje, né, com o seu negócio, isso em qualquer circunstância. E hoje entende-se, né, que até eu estou aqui com o livro do Reid Hoffman, ali, o Startup of You, que ele diz que todo mundo tem que se desenvolver como empreendedor. Nem todos devem abrir uma empresa, né, mas todos têm que desenvolver o driver da busca, né, a garra, o correr atrás. E hoje eu vejo muita gente com potencial, com o seu negócio na mão, que por menor que seja. Então eu acho que nos tempos de hoje tem muito mais gente com potencial. Muitos vão crescer. Sim, nem todos devem, nem todos querem, né? Mas eu vejo um cenário muito melhor para o Brasil hoje, né? De mais liberdade, até essas plataformas tipo Uber, enfim, várias, né, plataformas também que vieram de fora, estimulam a pessoa a ser dona do seu próprio nariz, né? Perfeito. E todo mundo participa de alguma coisa, ninguém é sozinho, né? Mas aquela coisa de não ter um CLT, não ter um contrato, não ter um chefe, coisa tudo, claro que daí tu tem o cliente, tu tem as suas responsabilidades, mas hoje no Brasil isso está muito aflorado. E hoje corre muita história de sucesso para lá e para cá hoje com coisas tipo que estimulam, né? Até então, no passado, o cara de sucesso no brasileiro era o cara da novela, que era o sem vergonha, que tomava uísque, né? Que queria pegar todo mundo, era o sacana né? E o empresário não, é o cara que vai lá, vende o carro para botar mais uma máquina na sua gráfica, enfim. Então, acho que isso aí popularizou muito.
Acho que lá na frente, sim, a gente vai ver o retorno. Mas tem muito mais gente na linha de largada agora, né? Já pensando, sonhando, né? Com visão, buscando. Claro que vai passar os perrengues, mas a gente sabe que as pessoas, né? O brasileiro, ele consegue buscar. Falta ainda um pouco de educação, talvez na questão de processos, né? De saber tudo que envolve uma empresa, mas ao longo do caminho, né? As pessoas vão buscando. O conhecimento, ele está aí. É que eu vejo assim, primeiro, não tem espaço para todo mundo ser unicórnio. Não. Nem todo mundo quer ser também. Nem todo mundo quer ser. Mas eu vejo assim, tá acontecendo um amadurecimento no mercado, que é o cara empreendedor, né? A mulher empreendedora olhar para si e querer entender que tipo de vida o cara quer ter. Isso é uma coisa que, o cara tem que ter sucesso na empresa e tem que vender muito e tem que estar aparecendo em tudo que é lugar. Acho que isso está deixando de acontecer, as pessoas estão procurando um pouco mais de qualidade de vida na batida pós-pandemia ainda, né? Sim. Então tem muito cara que não quer ficar milionário, multimilionário. Não quer pagar esse preço. Talvez o que ele queira não é uma questão de pagar preço, talvez o que ele esteja almejando é outra coisa, né? Então eu estou vendo muitos empreendedores, assim, olhando a economia local e tal, estou vendo muitos empreendedores, eu quero ter meu negocinho, mas eu quero ter um negócio, cara, eu vou lá, faço, tenho relação com meus clientes e tá tudo certo, sabe? Do tamanho que eu preciso para mim viver bem, e é isso. O cara não precisa escalar 10 vezes. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Né? Então eu vejo que isso está acontecendo numa forma mais madura, né? Mas a gente viveu um tempo ali, talvez uma década, que assim, cara, se tu não crescer, tu vai sumir, né? Hoje se tu não aplicar IA no teu negócio, tu vai sumir. Sim, né? Sempre teve as ameaças. Sempre o e-mail marketing vai morrer, né? Esse o Jonatas da Dinamize brinca muito, né? Faz 40 anos que os caras falam que o e-mail marketing vai morrer, ele nunca morre. Mas eu vejo que tem espaço para tudo e tem gente que tá chegando num nível de maturidade, cara, desse tamanho aqui tá bom para mim. Mas quero ser dono do meu nariz. Quero ser dono do meu nariz, né? Então eu vejo que tem uma linha nessa de novas gerações indo nesse caminho e obviamente tem espaço para todas aquelas que querem escalar e o mercado está ficando mais maduro em termos de gestão, tanto do cara que quer ficar pequeno quanto do maior, né? E eles estão procurando ferramenta. Eu vejo casualmente ontem eu fui visitar eu recebi uma indicação de alguém para fazer móveis lá para minha casa e eu fui na casa da empreendedora. Ela estava fechando um negócio de calçados aqui no centro, em Porto Alegre, e ela estava construindo casa, contratou um senhor que fazia móveis lá, e ela teve uma experiência que era o seguinte, o cara fazia uns móveis incríveis, só que quando ele estava fazendo móvel, ele não estava atendendo no comercial, e a história dela o pai dela tinha sido marceneiro e tal, e ela fez uma proposição para esse cara, olha, eu estou fechando meu negócio, eu conheço o negócio de móveis e tal, assim assado. Quem sabe a gente faz uma parceria. Eu capto. Eu faço todo o atendimento comercial, monto os projetos e tal, e tu se preocupa com a operação e com a entrega. E os dois se tornaram sócios. Que bacana. E aí eu fui lá na casa dela ontem para conhecer, né, o produto, né, e tal, que é maravilhoso. E casualmente ela estava assim, olha, eu preciso de uma ferramenta. Falei que eu era do empreendedor da área de software. Eu preciso de uma ferramenta para me organizar o processo comercial. Então tu vê, eles não querem ficar hiper mega milionários sim, mas querem gerenciar o seu negócio bem, entregar um atendimento de qualidade, tudo, né? Pós-vendas, tudo, claro. Só que esse é um mercado oculto que o cara não enxerga, né? Porque tu enxerga o quê? Tu enxerga a lista da exame, do ranking, das melhores, maiores. Tu quer tantos analistas, tu quer, exatamente. E, cara, esse mercado é um mercado gigantesco. Ele é pulverizado, ele não aparece, ele é gigantesco, entendeu? Os caras não têm site ainda, né? Mas é um mercado gigantesco e esses caras têm o tamanho deles. E é isso que a gente está aprendendo hoje, né? Que nem todo mundo quer. Qual é a métrica de sucesso do nosso cliente aqui na carteira? O cara está crescendo 20%, 30% ao ano. Mas não é todo mundo que quer. Não é todo mundo que quer. Então a gente tem que aprender isso para poder construir soluções e achar e entregar valor para esses caras ao longo da jornada deles. Que é uma jornada diferente dos caras que querem crescer. Não, e o bacana do jogo é isso, né? É saber que tem todas essas diversidades e ao mesmo tempo tu vai adaptando, tu vai vendo e vai vendo possibilidades, né? Acho que é sensacional. Mas de previsões, assim, eu acho que é isso, cara. Tem muitas transformações para acontecer. O mercado está amadurecendo bastante. Maravilha. E ouvimos muitas dicas, muitas coisas bacanas. Tu quer deixar algum recado aí para quem está nos assistindo? Cara, eu não falei de pipe, né, meu? Falei da história da empresa, mas não falei do produto, né? Então agora é o momento. Posso fazer o jabá? O jabá aqui, é agora. Cara? Pô, legal, cara.
época. O que é Pipe Run, então? Cara, a gente cria soluções para organizar vendas, né, de empreendedores de diversos tamanhos, principalmente no setor de serviços. Então, nós temos 2 produtos aí, que é o Pipe Run CRM de vendas, para organizar o processo de vendas complexas, que a gente chama, né, que são aquelas que têm muitas interações aí com os clientes. A gente tem o CXM, que é uma plataforma para atendimento omnichannel. Então, a gente consegue reunir, né, para facilitar todo o processo de atendimento do cliente, reunir aí canais como o Instagram, como o WhatsApp, como o Telegram, como o e-mail, telefonia, VoIP, e tudo numa única plataforma para prestar um melhor atendimento ao cliente. Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela audiência. César, valeu. Muito obrigado pela presença aí. Valeu. Pessoal, se meu. gostou, nos segue, né? Toca o sininho aí e muito obrigado. Valeu, pessoal. Forte abraço.